Você já parou para refletir sobre o significado dos guias? Em sua essência, a palavra guia pode ter dois sentidos principais na Umbanda: o guia espiritual e o guia como adereço. Ambos desempenham papéis importantes, tanto no desenvolvimento espiritual quanto na expressão da fé. O primeiro significado, os guias espirituais, refere-se às entidades que atuam nos terreiros, mas, diferente dos grandes orixás, eles são geralmente falangeiros, espíritos que fazem parte das falanges de entidades maiores. Esses guias trabalham diretamente com os médiuns durante os cultos da Umbanda, oferecendo proteção, orientação e auxílio. Na maioria dos casos, os guias espirituais são espíritos de antepassados que permanecem nas proximidades do plano espiritual. Eles podem estar conectados diretamente à família do médium ou à pessoa que busca ajuda espiritual. Esses guias nos auxiliam na compreensão dos mistérios da vida, ajudando-nos a trilhar o caminho da evolução espiritual e a enxergar a Umbanda não apenas como uma religião, mas como uma filosofia de vida. Eles são verdadeiros companheiros, nos guiando por meio de seus ensinamentos e trabalhando para nosso crescimento espiritual. O segundo significado de guia está relacionado aos adereços usados nos rituais de Umbanda, como colares e contas. Essas peças, que também recebem o nome de guias, carregam uma história rica e simbólica. Desde os tempos antigos, povos africanos utilizavam contas feitas de ossos, crinas ou cabelos como amuletos de proteção contra perigos. Hoje, embora não se usem mais cabelos, ainda é comum o uso de materiais naturais, como ossos e dentes de animais, embora algumas entidades proíbam tais práticas. Essas guias, além de proteger, simbolizam nossa conexão com a espiritualidade. Enquanto os guias espirituais nos amparam em questões futuras, os adereços reforçam nossa segurança no presente, trazendo força e identidade àqueles que seguem a Umbanda. Agora, vamos explorar mais profundamente os guias falangeiros, para compreender melhor sua atuação. Caboclos, os espíritos da simplicidade e da sabedoria. A linha dos caboclos na Umbanda é uma das mais conhecidas. Esses guias se apresentam na irradiação de um ou mais orixás, dos quais são filhos espirituais. Além disso, muitos foram iniciados nos mistérios de outros orixás para atuarem em suas falanges. Exemplos conhecidos incluem o caboclo Pena Branca, ligado a Oxóssi e Oxalá, e o caboclo Pena Dourada, relacionado a Oxóssi e Oxum. Os caboclos são conhecidos por sua profunda sabedoria, humildade e caridade. Embora alguns tenham sido indígenas no Brasil ou em outras regiões do mundo, outros tiveram encarnações como cientistas, professores, magos e intelectuais. Durante suas vidas terrenas, eles acumularam conhecimentos que agora utilizam para ajudar aqueles que buscam cura e orientação espiritual. Na Umbanda, eles simbolizam a simplicidade de viver em harmonia com a natureza, sem preconceitos ou vaidades. Quando incorporam nos médiuns durante os cultos, os caboclos transmitem ensinamentos libertadores, atuando como verdadeiros mestres. A saudação dedicada a eles é o Que Caboclo, e a força que rege essa linha é o Orixá Oxóssi. Pretos Velhos, sabedoria e humildade ancestral. Os Pretos Velhos são outra linha de guias muito respeitada na Umbanda. Essas entidades se apresentam como anciãos negros, carregando consigo uma sabedoria divina. Muitos foram escravos, mas é importante ressaltar que nem todos tiveram essa experiência. Os Pretos Velhos trazem consigo a paciência, a perseverança e a humildade, características que refletem as dores e aprendizados acumulados durante suas jornadas terrenas. São mestres na manipulação das forças naturais e das ervas, usando-as em trabalhos espirituais e benzimentos. Regidos pelo mistério ancião e pela força de Obaluayê, o orixá da transformação e evolução, os Pretos Velhos são exemplos de espiritualidade elevada. Embora tenham essa forte conexão com Obaluayê, também transitam na linha de outros orixás, adaptando suas energias conforme a necessidade. A saudação a eles é Adorei as Almas. Ereis, a pureza infantil na Umbanda. Os ereis, também conhecidos como crianças ou beijada, representam espíritos puros que nunca passaram pelo processo de encarnação. Eles trazem uma energia única, cheia de alegria e renovação,
transformando as vibrações ao seu redor com amor e simplicidade. Embora sejam vistos como brincalhões, os hereis têm uma sabedoria profunda. Durante as consultas espirituais, eles trabalham para equilibrar as energias dos consulentes, regenerando os pontos de entrada de energia no corpo humano. Apesar de sua aparência inocente, são extremamente perceptivos e sinceros, apontando nossos erros e falhas sem hesitação. Os hereis mostram que o amor e a leveza são ferramentas poderosas para transformar nossa vida, mesmo diante de dificuldades. Compreender o papel dos guias na Umbanda nos ajuda a enxergar a profundidade dessa religião, que valoriza a conexão espiritual, o aprendizado constante e o amor ao próximo. Que possamos, com esses ensinamentos, trilhar nosso caminho com mais fé e propósito. Os espíritos das crianças na Umbanda, conhecidos por sua pureza e alegria, são verdadeiros mestres da manipulação de energias elementais. Embora possuam um arquétipo aparentemente frágil e inocente, escondem dentro de si o poder e a sabedoria herdados dos próprios orixás que os regem. Essas entidades brincam, dançam e cantam, mas também exigem profundo respeito pelo seu trabalho espiritual. Atrás de sua vibração leve e espontânea, encontram-se espíritos de conhecimentos extraordinários, capazes de transmitir ensinamentos valiosos e realizar trabalhos espirituais de imensa força. A tradicional festa de Cosme e Damião, celebrada em 27 de setembro, é um marco importante nos terreiros de Umbanda em todo o país. Essa data é uma homenagem aos santos católicos sincretizados com a linha das crianças, que nos ensinam sobre o poder da simplicidade, da inocência e da fé. Linha dos Baianos. Na Umbanda, a linha dos baianos carrega a força e a determinação de antigos sacerdotes da Bahia e de outras regiões do Brasil. Esses espíritos representam a luta pela preservação e divulgação dos cultos afro-brasileiros, enfrentando preconceitos e adversidades ao longo da história. Sob a regência de Yansan, Oxalá e outras forças divinas, os baianos manifestam uma energia vibrante e acolhedora. Sempre alegres e descontraídos, os baianos têm um jeito leve de lidar com a vida, mas não hesitam em ser diretos e assertivos quando necessário. São grandes conselheiros, ouvintes atenciosos e possuem a capacidade de levantar o ânimo de quem está desanimado. Além disso, trazem consigo a energia da fé e da justiça divina, ajudando-nos a seguir um caminho reto e equilibrado. Sua saudação reflete essa energia vibrante. É da Bahia, linha dos marinheiros. Os marinheiros são conhecidos por sua forte ligação com o elemento água, simbolizando as emoções e a fluidez da vida. Esses espíritos, em suas últimas encarnações, foram navegadores, pescadores e outros trabalhadores do mar. Quando incorporam nos médiuns, seu magnetismo aquático se manifesta através de movimentos ondulantes, lembrando o balanço de um barco em alto mar. Essa oscilação, longe de representar embriaguez, é uma expressão do poder energético que carregam. O magnetismo das águas, regido por Iemanjá, atua de forma única na purificação emocional e mental dos consulentes. É como uma maré que lava os bloqueios e as negatividades, trazendo equilíbrio e renovação. Os marinheiros trabalham com simpatia e leveza, criando um ambiente acolhedor e descontraído. Essa abordagem facilita a recepção das energias curadoras, ajudando as pessoas a se libertarem de amarras emocionais e a encontrarem paz interior. Sua saudação, Salve a Marujada, celebra a conexão com o mar e a força transformadora das águas. Linha dos ciganos. Os ciganos na Umbanda trazem consigo a essência de um povo místico, livre e desapegado. Representam a magia, a prosperidade, a união familiar e a superação de preconceitos. Com suas danças e músicas envolventes, ensinam a valorizar a liberdade, o desapego e a celebração da vida. Espíritos ciganos são exímios conhecedores da magia e trabalham com elementos como lenços coloridos, moedas, espelhos, baralhos, pedras e incensos. Cada objeto carrega um significado profundo, ajudando a canalizar energias de abundância, amor e proteção. Sua sabedoria está no equilíbrio entre o espiritual e o material. Eles nos mostram que prosperidade não é apenas riqueza, mas também a capacidade de viver em harmonia com os outros e com nós mesmos. Suas giras são um espetáculo à parte,
cheias de cores, movimento e uma energia contagiante que transforma o ambiente. Os ciganos também observam as fases da lua para potencializar seus trabalhos mágicos. A lua cheia, por exemplo, é considerada um momento poderoso para atrair energias positivas e realizar rituais de cura e prosperidade. A lua e os ciganos. A lua é considerada a madrinha dos ciganos, refletindo o mistério, a intuição e a magia que envolvem essa linha. Os orixás que regem a força cigana na Umbanda são Oroiná e Xangô. Para saudá-los, dizemos Optsá ou Aleé Arriba, evocando a energia vibrante dessa linha de trabalho espiritual. Os boiadeiros na Umbanda. Os boiadeiros representam uma força aguerrida e determinada dentro da Umbanda. São espíritos valorosos, de poucas palavras, mas de grandes ações. Manifestam-se como entidades que, em vidas passadas, foram vaqueiros, tocadores de boiadas ou trabalhadores do campo. Sua energia está conectada à simplicidade e à força do homem sertanejo, desbravador e resiliente. Os pontos cantados dessa linha evocam temas como bois, boiadas, campos abertos, viagens, ventanias e tempestades. Essas imagens nos remetem à luta contra as adversidades, à coragem e à habilidade que desenvolveram em meio às intempéries da vida no campo. Os boiadeiros são representados pelo arquétipo do homem do sertão, forte, destemido, vigoroso e persistente. Comumente carregam laços e chicotes, símbolos que não apenas remetem à lida com o gado, mas também são instrumentos de trabalho espiritual. Eles utilizam sua energia poderosa para cortar magias negativas, desfazer cristalizações mentais e promover a liberação de cargas densas acumuladas no campo energético. Embora nem todos tenham sido boiadeiros em vida, compartilham a característica de atuar em um campo específico da espiritualidade, trazendo energia vigorosa e combatendo forças negativas. Regidos pela orixá Logu não Oiatempo, eles são saudados com Getruá Boiadeiro, a linha de Exus, guardiões da lei divina. Na Umbanda, os Exus formam uma linha de trabalho poderosa e fundamental. São espíritos humanos que, ao longo de várias encarnações, cometeram erros e acertos, mas se conscientizaram e retomaram o caminho da lei divina. Por sua evolução e aprendizado, ganharam permissão para atuar à esquerda dos orixás, ajudando-nos em nossa jornada espiritual. Exus têm a capacidade de absorver e transmutar as negatividades que cercam os seres humanos, restaurando o equilíbrio energético. Eles esgotam energias densas, vitalizam as qualidades positivas e neutralizam magnetismos, permitindo que os seres retomem seu processo evolutivo. O orixá que dá sustentação aos Exus é o próprio orixá Exu, que não é cultuado diretamente na Umbanda, mas cuja presença e atuação são constantes e essenciais. Exus trabalham nos 7 sentidos da vida e são conhecidos como os donos das encruzilhadas, que simbolizam encontros entre diferentes caminhos ou realidades, como luz e trevas, razão e emoção, matéria e espiritualidade. É importante destacar que Exu não ataca ninguém. Sua atuação é sempre orientada pela lei maior, sendo ativado apenas por meio de comandos divinos ou de trabalhos espirituais que visam o bem. O orixá regente dessa linha é Pai Ogum, e sua saudação é Laroye Exu. Exu é Mojubá, Pombagira, a mensageira dos caminhos. Dentro da Umbanda, as pombagiras também compõem a chamada linha da esquerda. Essas entidades são espíritos humanos que, após inúmeras encarnações e aprendizados, alcançaram um alto nível de consciência e receberam permissão para trabalhar à esquerda dos orixás. Elas são mensageiras, auxiliando no equilíbrio e na evolução espiritual dos que buscam sua ajuda. O nome Pombagira tem um significado especial. Pomba faz referência aos pássaros mensageiros, enquanto gira remete ao movimento, à transformação e ao deslocamento. Assim, as pombagiras são vistas como mensageiras dos caminhos à esquerda, atuando em prol da luz e do bem. Essas entidades têm como base energética o trono do estímulo ou do desejo, que é sustentado pelo orixá Mamãe Oxum. Sua atuação nos traz a força necessária para despertar o gosto pela vida, o estímulo para seguir em frente e a coragem de buscar equilíbrio em todos os aspectos da nossa existência. Saudamos essa poderosa energia com Laroye Pombagira.
A importância do conhecimento e do desenvolvimento mediúnico. Compreender as falanges, os guias e suas características é fundamental para aproveitar ao máximo o trabalho dessas entidades e aprofundar nossa conexão espiritual. Esse aprendizado, geralmente compartilhado pelos líderes das casas de Umbanda, é um processo contínuo. Durante as giras de desenvolvimento mediúnico, os médiuns são ensinados a receber cada guia com respeito e preparo, compreendendo a caridade e o propósito de cada entidade. Esse caminho é uma jornada de evolução e aprendizado constante, e todos aqueles que sentirem o chamado da Umbanda são encorajados a segui-lo com dedicação e fé. Nós também temos os anjos da guarda, esses seres celestiais que estão ao nosso lado para nos proteger e guiar. A palavra anjo vem do hebraico e significa mensageiro divino. Essas figuras, presentes em diversas culturas e religiões, carregam um papel único e fundamental em nossa vida espiritual. São Tomás de Aquino, um dos maiores estudiosos dos anjos, descrevia-os como seres formados pela chamada luz astral, uma substância de natureza etérea, pura e divina. Na Umbanda, embora os anjos da guarda não sejam considerados orixás ou guias espirituais, eles são vistos como espíritos celestes de essência pura, irradiando luz e energia. Sua atuação transcende dimensões e crenças, alcançando e auxiliando todas as pessoas, independente de religião ou doutrina. O sincretismo religioso e os anjos da guarda na Umbanda. Muitos se perguntam se o conceito de anjo da guarda na Umbanda é resultado de sincretismo religioso. A resposta é sim. No entanto, é importante lembrar que o sincretismo não é exclusividade da Umbanda. O conceito de anjos está presente no cristianismo e no judaísmo muito antes de ser mencionado dentro dessa doutrina. A troca de elementos entre religiões é algo natural e faz parte da evolução de cada crença. Nenhuma religião é completamente pura ou isolada de influências externas. As doutrinas se moldam e se enriquecem com o tempo, assumindo diferentes interpretações e relevâncias. Na Umbanda, os anjos da guarda são extremamente valorizados, especialmente pelos médiuns, que os consideram tão importantes quanto os orixás ou entidades. Isso se deve ao papel fundamental que desempenham em momentos cruciais, como durante incorporações e desincorporações espirituais. O papel do anjo da guarda nos rituais mediúnicos. Quando um orixá ou entidade espiritual se manifesta através de um médium, o anjo da guarda atua ao seu lado, protegendo-o. Ele mantém o equilíbrio físico e espiritual do médium, evitando que energias negativas ou ataques do baixo astral comprometam a corrente mediúnica. Esse é um dos motivos pelos quais as orações e a manutenção de velas acesas são tão importantes. Elas fortalecem essa conexão celestial. Durante a desincorporação, o anjo da guarda continua sendo essencial. Muitas vezes, o médium pode oferecer resistência nesse momento, o que pode gerar desconforto e até mesmo uma perda temporária de proteção espiritual. Por isso, é comum que aqueles ao redor do médium, após a desincorporação, coloquem a mão sobre o seu coração e digam: "Seu anjo da guarda te chama." Essa prática ajuda a reconectar o médium ao seu protetor e facilita o retorno ao estado normal. A intuição e a presença do anjo da guarda. Muitos acreditam que a nossa intuição é a maneira pela qual o anjo da guarda se comunica conosco. Aquela voz interna que nos alerta sobre algo ou nos guia em decisões difíceis seria, na verdade, um sopro angelical. Quantas vezes sentimos que não deveríamos fazer algo e, ao seguir essa intuição, evitamos um problema? Para estudiosos e espiritualistas, isso é uma clara demonstração da proteção e da companhia dos anjos. Acreditar no anjo da guarda facilita perceber sua presença. Por outro lado, o ceticismo ou a descrença pode dificultar essa conexão, afastando a percepção de sua atuação em nossa vida. Para fortalecer essa ligação, é fundamental praticar a oração, acender velas e oferecer copos de água em um local elevado. Os elementos fogo e água nos rituais. Quando acendemos uma vela para o anjo da guarda, estamos nos conectando ao divino. A chama da vela simboliza luz, purificação e elevação espiritual, enquanto o copo de água, colocado ao lado, atua como um elemento condutor e purificador.
Na Umbanda, a água é um recurso poderoso e amplamente utilizado, seja nos copos de firmeza dos anjos da guarda, nos rituais de batismo ou nas quartinhas. Sua natureza receptiva e condutora ajuda a equilibrar as energias, neutralizar vibrações negativas e harmonizar ambientes. Além disso, a água atua como um instrumento essencial para limpeza e renovação. Muitas vezes, energias pesadas podem ser dissipadas com a simples presença de um copo de água em um altar. É por isso que, ao cuidar do nosso anjo da guarda, também cuidamos do nosso equilíbrio espiritual. Conclusão e mensagem final. Os anjos da guarda são companheiros celestiais que nos acompanham em todos os momentos da vida. Eles nos protegem, nos guiam e nos ajudam a trilhar caminhos mais seguros e iluminados. Mesmo sem vê-los, podemos sentir sua presença ao nosso lado, especialmente quando cultivamos práticas espirituais que reforçam essa conexão. Se você chegou até aqui, queremos agradecer por dedicar seu tempo a aprender e refletir sobre esse tema tão importante. Deixe suas dúvidas ou sugestões nos comentários, e faremos o possível para respondê-las, seja diretamente ou em futuros vídeos. Confira os vídeos recomendados nos cards. Se quiser apoiar o canal, considere explorar os links na descrição. Muitos dos livros ali mencionados servem como base para nossas pesquisas e podem ser transformadores para sua jornada espiritual. Lembre-se, é na busca pela verdade que encontramos a essência da vida. Tenham todos um dia abençoado.